isso, mediante os emissários eram realizados muitos sinais e milagres no meio do povo. Unidos em mente e propósito, os crentes reuniram-se na colunata de Shlomo. Ninguém mais ousava unir-se a eles. Entretanto, o povo os mantinha em alta conta, e multidões de crentes, homens e mulheres, eram acrescentados ao Senhor. Eles chegaram ao ponto de levar os doentes às ruas e deitá-los em colchões e macas, para que ao menos a sombra de Kefa caísse sobre alguns enquanto ele passava. Multidões também se juntavam das cidades à volta de Jerusalém, trazendo seus doentes e os afligidos por espíritos impuros, e todos eles eram curados. O trecho que eu queria pegar aqui, na minha está, o povo os mantinha em alta conta. Algumas versões mais tradicionais traz, e eles caíram na graça do povo. No 13? Não. O povo, embora o povo estivesse em grande estima. Grande estima também. Isso já de um tempo para cá me incomodava um pouco. A igreja nossa, no primeiro século, fazia tanto, o alvoroço, né, que foi realizado naquela época, e hoje evoluiu tanto e caiu no ódio do povo. Foi justamente no oposto. Eu não encontrei um outro livro que fala da festa do amor, narra uma suposta reunião do primeiro século, mas traz como deveria ser, ou como seria a comunhão entre irmãos de verdade, discípulos poderia passar lá para aquela época para entender esse alta conta em que eles caíam. Quando Jesus andou no meio do povo como alguém que tratava as pessoas sem nenhum egoísmo, o mundo virou de cabeça para baixo. No fim da sua vida na terra, ele só precisou dizer a seus seguidores que tratassem o próximo da mesma maneira que eles tratavam. E seus discípulos o compreenderam perfeitamente, porque enquanto o seguiam, observavam como ele procedia. Podemos ver o maravilhoso resultado disso nos primeiros estágios da formação da comunidade cristã. Os discípulos de Jesus não estavam preocupados com a liturgia, nem com a tradição, nem com as estratégias de expansão, mas com o simples poder de estabelecer relacionamentos inspirados em Deus, tanto com as pessoas da mesma fé, quanto com os que ainda se debatiam com os problemas deste mundo. Os primeiros cristãos não se viam como uma instituição, mas como uma família. A igreja não era o lugar aonde eles iam, mas um modo de viver em torno do Pai, com seus outros filhos. De fato, eles estenderam a todas as pessoas o amor que compartilhavam uns com os outros. Aconteceu exatamente o que Jesus havia previsto. Eles eram filhos de Deus num mundo hostil. Todos se espantavam com o amor que existia entre as primeiras comunidades cristãs. O modo como se relacionavam fazia os outros exclamarem: vejam como eles se amam. Foi isso que transformou o mundo. Quando os apóstolos contaram sobre o modo de viver dos primeiros cristãos, falaram pouco sobre a sua organização ou os seus encontros. Em vez disso, escreveram sobre seus relacionamentos e sobre a alegria de tratar um ao outro da mesma forma como Jesus os tratara. Encontraram-se espalhados pelo Novo Testamento. Encontram-se espalhados pelo Novo Testamento textos de solidariedade que definem suas vidas juntos. Muitos
são repetidos várias vezes, mas há 22 referências específicas à vida em comunidade dos apóstolos, onde são usadas as expressões uns aos outros e uns com os outros. Ao longo dessas páginas, vamos examinar cada uma dessas referências e seguir e sentir a alegria e a liberdade que a redescoberta da arte perdida da solidariedade nos traz. Uma vida centrada nos outros. Se você tem amigos capazes de se preocupar com os outros, sabe como eles são raros e preciosos. Esses amigos se interessam por você sem segundas intenções. A preocupação deles não está ligada a interesses ou objetivos pessoais. A atenção deles não pede nada em troca. E eles se alegram pelo simples fato de vê-lo feliz. Eles abrem suas próprias vidas como um livro e deixam que você o leia livremente. Você nunca precisa se preocupar com o que está pensando ou com o que eles estão pensando, porque eles vão ser francos e dizer exatamente o que é. Com eles, você vai se sentir seguro e não vai precisar fingir. Podem dar conselhos, mas nunca exigirão que você os siga. Eles lhe darão liberdade para discordar e terão flexibilidade para aceitar que você faça as coisas do seu modo, sem que isso comprometa o afeto que sentem por você. Com o maior desprendimento, seus amigos tirariam a roupa do corpo para lhe dar, se você precisasse. Mas nem sempre lhe darão o que você quer. Sabem de seus erros, celebram seu desejo de evoluir e farão tudo para ajudar. Vocês podem passar meses ou anos sem se ver, mas quando se reencontrarem, vão sentir como se nunca tivessem se separado. Se eles disserem que vão orar por você, pode ter certeza de que farão. Nos piores momentos, vão estar ao seu lado. Mesmo que faltem palavras, a presença deles o confortará. Amizades assim têm sua origem no coração de Deus. Só é capaz de amar assim quem se sentiu profundamente amado por Deus. Descubra o poder do seu amor e você nunca mais estará sozinho. Creio que aí entra aquilo que eu já vim falando uma vez contigo e outra vez na última reunião, sobre vir dele. Tudo vem dele. Como eu imaginei quando eu estava procurando essa palavra, uma taça, uma garrafa virada, uma taça em cima de outras taças. Para poder encher a última taça, ou a primeira, precisa da água derramada, e não só um pouquinho, precisa que ela derrame e continue derramando até transbordar, e isso vai fazer o mesmo com as outras, até que todas sejam cheias e infinitamente. Esse é o objetivo, eu creio, da igreja. Esse deveria, pelo menos, ser o nosso objetivo. E isso não vem da gente, nós somos incapazes de fazer isso. Nós não somos capazes de fazer o bem. Nós somos capazes, por nós mesmos, mesmo quando fazemos o bem por nós mesmos, não passa de trapo de imundícia. O que vem dele nos capacita a, por ele nos amar, nos transforma, quando é gerada a libertação verdadeira. E essa libertação gera o amor em nós, e a palavra de Jeremias 33, a palavra sai da pedra, não sai do livro, e é escrita no nosso coração. Aí deixa de ser uma regra e passa a ser vida, passa a ser natural, passa a ser normal. Vai escorregar, vai ficar livre disso, mas que obedecer, que é o centro, assim chamado no Antigo Testamento, na primeira aliança inteira, ela trata obediência quebra, não sacrifícios. No Sinai, o povo chegou no Sinai, Moisés subiu, que Deus chamou,
A lei tinha quantos sacrifícios? Não tinha sacrifício. Deus não queria que o homem sacrificasse. Deus teve que dar o sacrifício por causa da desobediência do homem. Deus só queria que o homem obedecesse 10 regrinhas. O homem não foi capaz. E as leis existem, 613 mitzvot que o povo judeu. Para quê? Só para mostrar, cara, acorda, não é capaz. Desiste de tentar. Vai tentando, vai quebrar a cara. Quando quebrar a cara, desiste. Aí eu faço. Tá bom? Aí vem dele. Aí nós nos tornamos capazes de obedecer a palavra, obedecer as ordenanças de Deus através de uma revelação ao que Ele queira nos fazer. Acordar no meio da noite, às 3 da manhã, e dizer, olha, vai lá embaixo da ponte da Praça dos Açores. Senhor, tá bom, às 8 da manhã eu vou lá. Eu tenho que passar por ele mesmo? Não, agora. E quando a gente é amado e passa a transbordar esse mesmo amor, pra já sim. Tem que levar alguma coisa? A obediência, a santidade, a tão bendita santidade, se torna natural. Ela vem, é consequência. Não passa a ser um estilo de vida, não é um conjunto de regras a serem obedecidas, ela passa a ser natural. É isso que eu queria trazer resumidamente. Então, foi muito importante, é do Espírito, porque eu creio que isso que o irmão compartilhou é a visão. E se nós estivermos todos dentro dessa visão, nós vamos nos encaixar e viver em comunidade. Comunidade comum, unidade. Certo? Senão, o irmão pensa uma coisa, a irmã outra, eu penso, não vamos nos encontrar nunca. E a herança que o Cristo nos deixou é o amor comum, para que nós possamos, em comunidade, viver e coabitar e testificar desse Cristo. Que as pessoas olhem para nós, como o irmão leu, olhem como se amam, olha como a vida desse povo é diferente. Mas não é o que nós vemos hoje aí. Raros são as comunidades, ou talvez até os grupos familiares, irmão, que se pode dizer como flui a palavra naquele grupo, como o pastor é iluminado quando ministra em tal denominação. Não vamos usar placa de igreja, mas é o contrário que se vê. Ainda há pouco comentávamos, antes de começar o grupo, a respeito das dissidências e das confusões que estão por aí através da deturpação da Santa Palavra, né? Que de amor não tem nada. Amor ao bolso, a outras coisas mundanas, e os irmãos enfermos necessitando de uma visita no hospital, como tu disseste, já ocorreu conosco, 3, 4 horas da manhã no inverno chuvoso, e não tem ninguém que atenda. Aí alguém fala, olha, tem um irmãozinho assim que está mal, aí em Porto Alegre, será que vocês moram aí, será que vocês podem atender? Olha, não sei se amanhece, não, vamos embora agora. Isso aí na chuva, você sabe, nós estamos a pé, e pá, lá na PUC, de madrugada. É o Senhor que está pedindo. Se eu não posso cumprir um pedido dele, simples como esse, porque ele me deu 2 pernas, ele me deu força para caminhar até lá e voltar, roupa para me enfrentar o frio e a chuva, e eu não posso fazer, como é que eu tenho condições de me ajoelhar na minha cama e pedir que Deus me dê alguma coisa, a barganhar com Cristo? Eu vou fazer, Senhor, mas não esquece que eu estou precisando de tal coisa. Então eu não tenho amor ao próximo nenhum, eu não sinto nada pelo meu próximo, muito menos por Deus. Eu não, como já havia dito outro dia aqui no grupo, eu não amo nem a Deus. Se eu não amo o meu próximo que está do meu lado, que eu vejo, né? Amém? Vou deixar para mim.
Confirmou provérbios que eu estou meditando desde ontem à noite, quando nós chegamos em casa. A gente foi atender um casal de amigos nossos, nos chamou para conversar, né? Eles têm algumas dúvidas na palavra, praticam o Espiritismo e eles querem conhecer mais Jesus, né? O Espiritismo prega Jesus, mas eles sentiam alguma dúvida, assim. E aí nós fomos lá orando com eles, foi uma bênção, né? Glória do Senhor. E aí quando eu cheguei em casa eu senti assim, no coração de ler Provérbios 7. E aí o início do Provérbios vem ao encontro do que o apóstolo falou, o Talmudinho ali, tu falou, que o início diz assim, ó, meu filho, conserve minhas palavras, guarde meus mandamentos, obedeça a meus mandamentos e viva, guarde meus mandamentos como a menina de seus olhos. E aí eu fiquei meditando na menina dos olhos, que quanta coisa a gente zela, né? Quanta coisa material assim que quebra, tem fim. Uma hora ela vai gastar, vai desbotar, vai quebrar, vai terminar. E a gente tem tanto carinho por certos objetos, certas coisas, e não consegue, como o Ariel disse, ter um mínimo assim de amor, né? Pelo que o Senhor nos concede, assim. Pela vida, pelo nosso próximo, não ter zelo pelo nosso próximo, como disse o Ariel, a gente jamais vai ter zelo pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor. Né? Então eu creio assim que falta um pouco de consciência, que é uma faculdade do Espírito, então, uma faculdade do Espírito, né, a consciência. Então falta um pouco de consciência da nossa parte em reconhecer aquilo que o Senhor faz por nós, por pura misericórdia. Eu estava compartilhando com uma menina no hospital hoje. Ela disse, tu acha que isso é Deus? Eu disse, realmente, tem pessoas que não confessam Deus e que são prósperas. Sim, mas é misericórdia do Senhor, é pura misericórdia. Tudo é dele. E ele diz que ele é tudo em todos. Então, se a gente tivesse que se gloriar com alguma coisa, que se gloriasse nele. Que realmente, tudo que a gente tem, se é dom, mesmo sendo dom profissional, tudo é dele. A inteligência, como diz na sequência do Provérbios, diz assim, ó, que pega a sabedoria, diga a sabedoria, tu és minha irmã. E eu creio que a sabedoria representa, a palavra sabedoria que representa Deus, né? Porque Deus é sabedoria. Não tem outro ser que tenha sabedoria senão ele. Ele sustenta o universo inteiro e todos nós, ao mesmo tempo. Nos socorre em vários momentos, ao mesmo tempo. Então eu creio que a sabedoria aqui é representada por ele. Então pega ela como tua irmã, como assim, a pessoa próxima que tu tem, que tu possa contar toda hora. Então eu louvo assim, o Senhor pelas palavras dele de hoje à noite, porque tudo veio se encaixando e se confirmando, né? Que realmente a gente não tem consciência assim, de guardar os mandamentos dele, de orar e esperar por ele, esperar ele agir, né? Nós estava compartilhando, eu e meu esposo, essa semana, sobre um versículo, uma narrativa do apóstolo num livro ali. E aí dizia assim, ó, que aonde estão os cristãos que oram e esperam o Senhor agir. E eu me envergonhei porque eu tenho feito isso. Eu oro, tá, Senhor, isso, que a gente tem que colocar diante dele a realidade do nosso coração, mas eu não espero ele agir. Eu ajo segundo aquilo que os meus olhos tocam. E aí ele diz na palavra também que a gente não tem que se apegar com o que os nossos olhos veem, porque isso é só uma circunstância. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente briga, se joga, se rasga, assim, como é que é? Posso dizer, se coleriza, né? Entra em cólera pelo agora e amanhã Deus te mostra outra coisa totalmente diferente. Então, tem que orar, tá, Senhor? E aí eu entrei, né, num propósito assim, eu vou orar, vou colocar o meu coração diante de ti e me ajuda a esperar, porque eu não tenho paciência. Ele me constrangeu essa semana de que eu não tenho paciência, ó. Tu coloca tudo aos meus pés, mas tu age na minha frente, então tu nunca vai ver o meu propósito diante daquilo que tu está orando. Então eu louvo o Senhor, eu confesso que eu não guardo os mandamentos dele, que eu não vivo os mandamentos dele, que eu toco a palavra dele, mas eu não consigo colocá-la em prática.
Então eu acho que falta um pouco de caráter da minha parte, né? De ler, orar aquela palavra para que, como tu disse, que ela crie vida, que ela saia dessa simples letra, que um simples livro, entre no meu coração, crie raiz e daí dê muitos frutos. Esse é o propósito dele, né? Então eu louvo o Senhor por essa noite. Foi uma bênção. Essa